Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Agora nós vamos aí para a situação de aprendizagem 3, né, para o pessoal aí da terceira série. E o título é Composição, Processamento e Usos da Biomassa. Essa situação de aprendizagem 3 ela é bem curta, né, mas como habilidade a gente pode pegar aqui a Q3034, que é analisar e classificar fórmula... Não, desculpa, pessoal. Avaliar vantagens e desvantagens do uso da biomassa como fonte alternativa ao petróleo, ao gás natural e de materiais combustíveis. Reconhecer a biomassa como recurso renovável da biosfera. Então tem uma definição aqui que vocês devem ler. E a pergunta é: forneça exemplo de materiais pertencentes à biomassa e de combustíveis que deles podem ser obtidos. Então nós já temos grandes exemplos no Brasil, que são biodiesel, o etanol, pode ser utilizado também bagaço de cana, né? Então nós temos aí três grandes fontes de materiais da biomassa que podem ser utilizados como combustível, que é o biodiesel, o etanol e o bagaço de cana, em grandes geradores de eletricidade como usinas termoelétricas, né? E é basicamente isso aí. É importante vocês estarem atentos aí ao conceito da biomassa, né? E saber da importância dela na atualidade e no futuro, né? Afinal de contas, a ideia da biomassa é você ir substituindo gradativamente os combustíveis fósseis, que são carvão, mineral e petróleo, né? Pelos componentes da biomassa. Então, continuando aqui, situação de aprendizagem, só falar um pouco sobre isso, né? Essa pesquisa de grupo está falando aqui do biogás, álcool combustível, biodiesel, né? O biogás também pode ser feito através de biodigestores, também é uma boa fonte de biomassa, né? E aí vamos então para a situação de aprendizagem 4, que tem o que? A biosfera como fonte de alimentos para o ser humano, né? E aí a gente começa o estudo da composição de alimentos. Como eu deixei encarregado vocês trazerem embalagens de alimentos, né, eu vou pegar aqui uma embalagem de alimento e vou fazer aqui alguns exemplos para vocês verem. Bom, aqui está a nossa embalagem de alimento aqui do lado. Então essa embalagem, né, que vocês tiverem na mão, vocês devem copiar aqui nesse espaço e a partir daí resolvendo os exercícios. Então a primeira pergunta aqui é: qual que é o valor energético citado na embalagem que você trouxe? O valor energético aqui é 157 kcal ou 661 kJ, né? Qual que é a massa de alimento a que esse valor se refere? Então, nesse caso, 157 kcal é para 50 gramas. Se for para 100 gramas, igual ele está indicando aqui, então seria 157, né? 157 quilocaloria, né? Vezes 2, né? Porque 100 é o dobro, que vai dar 157 vezes 2, 314 quilocaloria. Questão 2. Quais são as porcentagens de carboidratos, proteínas, lipídios e gorduras totais presentes no alimento analisado por você? Carboidratos são 31 gramas. Aí, respondendo a segunda questão, então, nós temos carboidratos 31 gramas, que equivale a 10% do valor da dieta diária, que é baseada em 2.000 calorias, né? Proteínas nós temos 5,2 gramas, que compreende 7%. Lipídios, né, que seriam as gorduras totais, 1,4 gramas, né, que são 2%. E aqui também tem a discriminação das gorduras saturadas e as gorduras trans, que no caso é 0. E também tem fibra alimentar, que não foi solicitada aqui na questão. Na questão 3, copie a tabela a seguir as informações de alimentos pertencentes ao mesmo grupo que você pesquisou, com base em diferentes rótulos de embalagens. E aí vocês têm que comparar isso aqui com o grupo de colega de vocês e fazer as respostas aqui adequadas, né?
que tem que responder a porcentagem do componente predominante, ou seja, quem tem maior quantidade do componente, que no meu caso aqui o componente predominante é justamente os carboidratos, que é 31 gramas, né? E aí vocês respondam aí. Questão 4. Compare os valores nutricionais explicitados no rótulo do alimento que você trouxe com os valores dos alimentos dos seus colegas que pesquisaram o mesmo grupo de alimentos. Eles são parecidos? Que é isso que vocês estão fazendo aqui na tabela anterior. Até este momento você só trabalhou com um grupo de alimentos. Agora consulte seus colegas e que pesquisaram outros 2 grupos de alimentos. Lembrando que os 3 grupos de alimentos são carboidratos, lipídios e proteínas. Compare a composição deles e chegue às suas conclusões. Complete a tabela a seguir com as informações obtidas. Qual que é a porcentagem do componente predominante e qual que é o valor energético. Para que vocês vão fazer isso? Para estabelecer quais dos 3 componentes têm maior quantidade de energia, né? E a partir dessa informação, você vai responder em uma dieta de emagrecimento que tipo de nutriente deve ser evitado e justificar. Então é bom sempre estar evitando os 2 ingredientes que têm maior valor calórico, que geralmente são os lipídios e os carboidratos. Aprendendo a aprender, né? Observando os rótulos das embalagens. Você considera que essa refeição ou esse lanche adequa tanto em termos nutritivos como os energéticos? Explique, né? O que você poderia modificar? Então essa é uma resposta pessoal, baseada nas informações que vocês levantaram. Atividade 2. Estudo das estruturas dos lipídios, carboidratos e proteínas, que são os 3 grupos de alimentos. Então vamos lá, questões para a sala de aula. Observe a estrutura da glicose e da frutose e responda as questões propostas. Então a glicose tem 6 carbonos, 6 oxigênios e uma cetona aqui, ó. E a frutose tem 6 carbonos, 6 oxigênios e uma cetona. A que grupo de alimentos estudado pertence a glicose e a frutose? Como vocês já sabem, todo açúcar pertence ao grupo dos carboidratos. Identifique nas estruturas as funções orgânicas presentes. São as mesmas para as 2 substâncias? Sim, né? As 2 têm álcool e acetona. Comente a frase. Cada substância pode apresentar somente uma função orgânica? Não. Cada substância pode apresentar até várias funções orgânicas, depende da substância. Questão 4. Lembre-se do que foi estudado na 2ª série sobre interações intermoleculares. Você diria que esses compostos tendem a ser solúveis em água? Justifique. Se vocês lembrarem lá do 2º ano, vocês vão ver que a gente sabe se um composto dissolve em água ou não, dependendo da quantidade de oxigênio, nitrogênio, né, que são partes polares da molécula, em proporção ao número de carbonos. Como aqui nós temos a média para cada carbono um oxigênio, então com certeza os carboidratos são solúveis em água, né? Questão 5. Um polímero é um material de alta massa molecular cuja estrutura consiste na repetição de unidades chamadas monômeros. Considerando esta definição e as estruturas a seguir, pode-se dizer que o amido é um polímero? Justifique. A glicose é um monômero, tá vendo? É uma peça só desse aglomerado de peças que é o amido. Então o amido tem várias glicoses ligadas umas às outras. Agora que você entendeu isso, você acha que o amido é um polímero? Sim, né? O amido é um polímero. Por quê? Porque ele tem vários açúcares ligados um ao outro, né? Pesquisa individual não é para fazer. Questão para a sala de aula, continuação. Observe a seguir e responda. Lipídio A, lipídio B. Lipídio A, trilaurato de glicerina ou triundecanato de glicerina. Observem que todo lipídio tem uma função éster, né? Então todo lipídio tem uma função éster aqui, ó, ok? E aqui a mesma coisa.
No caso do lipídio B, nós temos uma dupla ligação, e essa então é chamada de gordura trans ou cis. Nesse caso, gordura cis, porque as cadeias carbônicas estão do mesmo lado. E nesse caso, as cadeias carbônicas estão em lados opostos, então é trans. E nesse caso aqui, é uma gordura insaturada. Então, qual que é a função orgânica presente nesses lipídios? Nós temos alcenos, nós temos ésteres, né? Questão B. Considerando que foi estudado na segunda série sobre interações intermoleculares, os lipídios devem ser solúveis ou insolúveis em água. Justifique. Como os carbonos fazem ligação covalente e são apolares, e todo material apolar é insolúvel em água. Consequentemente, o óleo não vai dissolver em água. Observando as representações, você diria que o lipídio A é saturado ou insaturado? Vamos lá então. O lipídio A é insaturado ou saturado. Como vocês lembram, o lipídio B tem dupla ligação. Então o lipídio B vai ser insaturado, porque o lipídio A é saturado. Saturado quer dizer não tem nenhuma dupla ligação. Questão 7. Observe a estrutura a seguir e responda as questões propostas. Nós temos uma fórmula genérica de um aminoácido. O que é um aminoácido? É uma cadeia carbônica ligada no chamado carbono alfa. E esse carbono alfa tem que ter um ácido carboxílico e uma amina. Por isso que ele se chama aminoácido, né? E aqui nós temos a alanina, que é um dos aminoácidos menores que a gente existe. Então vamos reconhecer aqui, ó, a parte ácida, a parte da amina, que estão os dois ligados no chamado carbono alfa. E é isso que caracteriza o aminoácido. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a parte ácida na lisina, a parte da amina, os dois ligados no mesmo carbono, que é o carbono alfa. E por que nós temos que ter essa preocupação dessa análise? Porque, por exemplo, nós temos uma amina aqui, ó, na lisina. Como tem outros aminoácidos, pode ter um ácido também. Como tem aminoácido que pode ter esses dois grupos, só que não estão ligados no mesmo carbono. Então tem que ter sempre essa preocupação de reconhecer a parte ácida, a parte de amina, os dois ligados no mesmo carbono, que é o chamado carbono alfa. Então identifica as funções orgânicas, que é amina e ácido, por isso chama aminoácido, né? Na questão B. Com base na resposta anterior, procure explicar por que o nome do aminoácido, que já está explicado. Explica o que é uma ligação peptídica. Ligação peptídica é quando um aminoácido se liga a outro, né? E aí, quando isso acontece, forma ligação peptídica. Questão 9. As ligações peptídicas ocorrem entre dois aminoácidos. Nesse tipo de ligação, o grupo amina ligado ao carbono alfa de um aminoácido reage com o grupo carboxílico ligado ao carbono alfa de outro aminoácido, liberando uma molécula de água. Os aminoácidos alanina e lisina podem formar compostos ala-lis e lis-ala, que diferem apenas quanto à ordem dos aminoácidos. Sabendo que o grupo carboxílico do aminoácido escrito em primeiro lugar liga-se ao grupo amino do aminoácido escrito em segundo lugar, descreva as equações que podem representar a formação dos aminoácidos ala-lis e lis-ala. As fórmulas da alanina e lisina foram apresentadas na questão 7. Então nós temos aqui, ó, lisina e alanina. Então o que vai acontecer? Na primeira situação você vai ter a alanina ligando na lisina. Então vamos lá. Então nós temos aqui esse grupo carboxílico ligando-se nesse nitrogênio. Então vai ficar assim, ó, C NH3 C dupla O. Em vez do O aqui nós vamos ter quem? N, que
está ligado ao carbono alfa, que por sua vez está ligado ao C dupla O, OH, e aqui vem, e aqui vem a cadeia carbônica Bom, galera, eu fiz assim para vocês enxergarem melhor. Então vamos entender o que aconteceu. Perdeu esse oxigênio e esse nitrogênio aqui. Perdeu 2 hidrogênios. Então tem aqui, ó, 2 hidrogênios mais oxigênios, formando água, ok? E aí tem carbono, C dupla O, N, C dupla O, OH, porque esse ácido aqui não foi mexido, e o resto da cadeia carbônica da lisina. Essa é uma situação. A outra situação, eu vou fazer aqui embaixo para vocês poderem enxergar melhor. Então, ó, dá um pause no vídeo aí que eu vou limpar aqui para poder explicar outra situação. Presta atenção, ó. Estou limpando aqui, né? Vocês já notaram como é que fica. Então, qual que é a outra situação? Outra situação é esse ácido carboxílico ligando-se aqui. Então, isso aqui vai se ligar aqui, ó. E aí nós vamos ter lá, ó, C, carbono alfa, NH, que é esse NH aqui, tá? Que vai sobrar, porque ele vai perder 2 hidrogênios. Não é isso? Isso de um lado. Aqui nós vamos ter o C dupla O, OH, que agora é esse aqui que não vai ser mexido, né? E aqui, continuando, vai se ligar no C dupla O, ok? NH3 do carbono alfa, não é isso? Aliás, não é nem aqui, ó. C dupla O. Aí vem o carbono alfa com NH3. E o resto da cadeia carbônica, que vem lá, ó, mais 1, 2, 3, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. O NH3 aqui. E claro, né, gente, o resto dos hidrogênios é só vocês distribuírem, lembrando que cada carbono faz 4 ligações. Então essas são as duas moléculas que podem ser formadas aqui na questão 9. Desafio. Os polímeros formados no exercício 9 são chamados de peptídeos, pois neles se encontram 2 aminoácidos ligados por ligação peptídica. Quando o número de aminoácidos de um peptídeo é igual a 3, dizemos que se trata de um tripeptídeo, e assim por diante. Polipeptídeos são polímeros formados por vários aminoácidos. Repare que, independentemente do número de aminoácidos que formam os peptídeos, esses apresentam em cada uma de suas extremidades um agrupamento amino e um grupamento ácido livres. Proteínas são formadas por uma ou mais cadeias polipeptídicas e desempenham funções específicas no nosso organismo. Considere, como você estudou nas aulas de biologia da segunda série, situação de aprendizagem 4 do volume 2, que as proteínas são sintetizadas nos organismos vivos de acordo com um código determinado pelos genes. Considere também as equações que você escreveu na resposta da questão 9. Agora comente a frase do professores Anita e Baiardo Torres. Nos seres vivos, a união dos aminoácidos por ligação peptídica não é feita por reação direta entre eles,
entre eles, mas através de um complexo aparato de síntese proteica que inclui ribossomos, ácidos ribonucleicos, várias proteínas e enzimas. A equação é apenas um esquema didático para descrever a formação da ligação peptídica. Exatamente, galera, porque na realidade no organismo quem é responsável pela replicação do DNA, por exemplo, né, são justamente as proteínas e enzimas que temos em nosso organismo ou em qualquer organismo vivo. Lição de casa: procure em livros de biologia ou bioquímica ou mesmo na internet a estrutura de outros aminoácidos diferentes da alanina e da lisina. Escolha 3 desses aminoácidos e escreva 2 equações químicas que representam interações entre eles que formem um peptídeo. Não se esqueça de colocar o nome dos aminoácidos que você escolheu. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, como eu não podia abandonar vocês, né, eu escolhi aqui uma animação para falar um pouco sobre a ligação peptídica. Ó. Observem aí o que acontece. Nós temos aqui a amina, né, em rosa, a gente tem que é o NH3, esse é o R, que quer dizer, pode ser qualquer cadeia carbônica, e essa é a parte do ácido carboxílico. Lembrando vocês que o ácido carboxílico e a amina estão ligados num carbono só, que é o chamado carbono alfa. Ligando a né? 2 oxigênios. Isso, todo aminoácido tem que ter essa estrutura. Amina, ácido carboxílico, carbono alfa, e o que vai mudar de um aminoácido para o outro é o R. Então tá aqui nosso carbono alfa. Agora vocês vão ver o que acontece aí na reação entre 2 aminoácidos. Então olha só, tem 2 então, aminoácidos nós temos aqui, ó, com as mesmas estruturas. amina, ácido, azul, e aí esse ácido vai reagir com essa amina aqui, ó. Essa amina perde 2 hidrogênios claro, e esse ácido perde um oxigênio e vai formar uma molécula de água. Esse ácido vai se ligar no nitrogênio e aí vai formar a ligação peptídica. Né? E aí fica esse carbono alfa, C dupla O, nitrogênio, carbono alfa, ácido. E do outro lado, amina. Né? E essa 2H2O vira uma molécula de água. E é assim que se forma a ligação peptídica aí para vocês estarem mais inteirados do que acontece. Voltando aí para o nosso assunto, né? Que é essa parte aqui, aprendendo a aprender, e nós temos aqui no final dessa situação de aprendizagem o Você Aprendeu, onde vocês vão estudar e resolver essa parte. Hoje eu quero falar com vocês preparados para fazer a bioquímica da célula. A nossa avaliação. Então hoje nós vamos mudar um pouco de assunto. Forte abraço e até a próxima.